Abra comigo em Isaías 55, verso 8. Diga comigo assim: o Deus que surpreende. Traz minha Bíblia, por favor. Obrigado. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diga comigo: pensamentos altos e caminhos altos. Verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e não tornam para lá, sem antes produzir e brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me dá prazer e prosperará para aquilo ao qual eu a enviei. Feche os seus olhos. Senhor, abra o nosso coração, a nossa mente, ilumina os nossos olhos pela palavra, traga entendimento nessa noite de Santa Ceia. Nós pedimos ao Senhor em Teu nome, que o Teu nome seja glorificado aqui nessa noite, que todos possam sair daqui hoje, meu Deus, com a mente aberta, entendendo que o Senhor é o Deus que surpreende. Amém? Diga comigo: eu tenho um Deus que me surpreende. Diga para o seu irmão: o teu Deus te surpreende. Amém? Sabe por que é maravilhoso a gente ter um Deus que nos surpreende? Porque por maior que seja a nossa expectativa a respeito da vida, a respeito das situações que nós estamos vivendo, por maior que seja as nossas expectativas, Ele sempre vai estar acima. Ele sempre vai nos honrar. A vontade dele sempre vai superar aquilo que você espera. Amém? Então você sempre cria esse hábito, irmão. Nós precisamos montar isso na nossa mente, um hábito de entender que Deus, Ele sempre vai nos surpreender. Passando o que a gente estiver passando, não perca a sua confiança em Deus. Amém? Não perca a sua confiança em Deus. Deus vai te surpreender. Amém? Quando os nossos sonhos se esgotam, começa o sobrenatural de Deus na nossa vida. Enquanto a gente está agindo na nossa força, Deus não entra. Amém? Começa a olhar para todas as situações da sua vida, desde um crescimento espiritual, desde uma vida ministerial, uma vida familiar, a criação de um filho. Enquanto você está tentando na sua força, Deus ele não entra. Ele vai entrar à medida que você entender que não é a sua força, mas é Ele agindo em você. É Ele que vai mudar o seu cônjuge, é Ele que vai tratar teus filhos, porque eles são propósito de Deus. Amém? É Ele que vai tratar teus netos, porque eles também são propósito de Deus. É Ele que vai tratar teu ministério, amém? Te trazer crescimento. Você vai se esforçar e Deus vai fazer, não é na tua força, mas acontece força que vem de Deus. Amém, meus amados? E esse texto introdutório, ele nos mostra que o pensamento de Deus, aquilo que Deus pensa a respeito de você, é muito maior do que aquilo que você pensa. O caminho
de Deus é muito maior. Por isso que você sempre deve esperar uma surpresa da parte de Deus. Amém? Isso é fé. Isso não é bobagem. Isso é fé. Eu esperar que Deus vá me surpreender. Eu estar diante de um problema muito sério, fazer a minha parte, ser uma pessoa de oração, uma pessoa que está buscando o caminho de Deus, ali disciplinado todo dia, orando, buscando, lendo a Bíblia. Amém, gente? Não é todo dia que você está dentro da igreja, mas é todo dia que você deve, não é pode, mas deve ler a palavra. Amém? Ler ela com revelação, pedir ao Espírito Santo que unja a tua vida, ilumine os teus olhos. Então você faz a sua parte e você deve ainda esperar em Deus que Ele faça grandes coisas e que Ele te surpreenda. Amém? Olha só, uma outra coisa nessa palavra introdutória está aqui nesse versículo 11. A palavra que sair da boca de Deus. A primeira palavra que sai da boca de Deus é eterna. Olha aqui para mim. Não presta atenção nos outros, presta atenção aqui. É a palavra eterna. Essa palavra tem muito poder, não tem, Graziele? De você orar a palavra. Ore ela. É a palavra que já saiu da boca de Deus. A gente fica esperando uma profecia. Claro que profecia é um dos dons do Espírito. Mas se você não tiver nenhuma profecia verbal, o que você vai fazer? Você vai ficar com essa palavra eterna, que já é a palavra que saiu da boca de Deus. E você vai dizer para o Senhor, quando você fizer uma campanha, um exemplo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você fez essa campanha, você viveu a bênção de Deus? Viveu ou não viveu, Esther? Eu falei para ela fazer 30 dias de Senhor e meu pastor. Faltou mantimento? Veio de uma maneira sobrenatural. Você não precisou abrir a boca para ninguém. Amém? Você abriu a boca para Deus e orou a palavra. Então você ora a palavra e você diz para o Senhor: a tua palavra não voltará vazia. Amém? E o que acontece? Deus, Ele vai entender dentro dele, olhando para você, que você está se relacionando com Ele da seguinte forma: o Senhor é o Deus que me surpreende. Eu posso estar sem porta aberta, eu posso estar num tempo de pandemia, eu posso estar num tempo de crise, eu posso estar num tempo que a gasolina está caríssima, né? Tá preço de ouro, né? Misericórdia, Pai Santo, né? Em nome de Jesus. Mas eu creio que o Senhor é o Deus que nos surpreende. Amém? É isso que Deus quer ouvir de você. Amém? Que você está passando por alguma dificuldade dentro da tua casa, ali no teu lar, mas que você vai apresentar um texto da palavra e você vai dizer para o Senhor: família é projeto seu e o Senhor é o Deus que me surpreende. Os teus caminhos são maiores que os meus. Eu posso não estar entendendo aqui agora, mas o Senhor já sabe tudo. Amém, gente? Conseguiram entender esse início? Amém? Então, assim, um outro texto que eu quero usar aqui na introdução está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 20. Crie o hábito de rabiscar sua Bíblia. Amém? Porque o dia que nós formos arrebatados, essa Bíblia vai ficar aqui embaixo. E quem ficar, os desavisados de plantão que ficar, tem que entender que a diferença foi que a gente era de anotar, de rabiscar, de fazer campanha em cima da palavra. Amém? Que as nossas Bíblias eram realmente surradas. Sabe o que é Bíblia surrada? É a Bíblia que está cheia de lágrimas, sinal de lágrima. Amém? Amém? Está sendo usada para a glória de Deus. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Por que eu tenho que esperar que Deus é o Deus que me surpreende? O texto está dizendo que Ele é poderoso
poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço ou penso. Deus é poderoso para fazer muito mais. Sabe por que muita gente não consegue nem o que está pedindo? Quanto mais, o muito mais, o abundantemente. Porque quando eles se relacionam com Deus, eles não entendem, dentro dele não está aquele entendimento que Deus pode surpreender, que Deus pode mudar situações, que Deus pode quebrar cadeias. Amém? Durante muito tempo, meus irmãos, eu orei a Deus pela minha família. Lá nos anos 90, eu orava, eu me relacionava com Deus, crendo que Deus era Senhor. Mas quando chegava na minha casa, que eu via a realidade da minha casa, eu caía. Eu dizia, não vai mudar, não tem jeito. E se relacionar com Deus que surpreende, não é só aqui na igreja. Aqui na igreja você vem para buscar o combustível, que é a revelação da palavra. Só que lá na sua casa que você vai aplicar. Lá junto com o seu parente que ainda não é cristão. Lá no seu casamento, nos conflitos do dia a dia, no seu trabalho. É lá que você vai aplicar a palavra e vai dizer, Ele é o Deus que me surpreende. Ele é o Deus que vai fazer infinitamente mais do que aquilo que eu pedi e estou pensando. Eu estou pensando numa reforma na minha casa, mas o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É isso que tem que sair da nossa boca, do nosso coração. Amém? Porque se sair da nossa boca, a Bíblia diz que da boca sai o que o coração está cheio. Então, querido, em nome de Jesus, se relacione com Deus que te surpreende nessa noite. Deus quer realizar milagres, aleluia, no meio desta igreja. Deus quer realizar sinais no meio desta igreja. Deus tem promessa para vocês. Deus quer honrar vocês no meio da tua geração toda, aleluia. Mas você precisa declarar que Ele é o Deus que surpreende. Ele é o Deus que surpreende. Amém? Toda situação que você passa tem que ser encarada como um desafio, e não com um espírito de derrota, mas um desafio onde você vai em oração se relacionar com teu Deus e vai dizer, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Está sendo alcançado pela inveja? Você vai dizer para o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Quantos entenderam a introdução? Diga amém. Glória a Deus. Para encerrar nossa introdução, eu quero dizer, você declarar que um casamento é bom quando ele já é bom, isso é óbvio, não é fé. Fé é você olhar para um casamento destruído e dizer, aquilo que não é, vai ser. Amém? Você olhar para um trabalho que está dificultoso no começo, ou no meio, não sei, ou há vários anos, e dizer, aliás, um trabalho que estava dificultoso e que melhorou, e dizer, é fé? Não, isso é óbvio. O que é fé é você olhar para o trabalho dificultoso, que está com muitos e grandes problemas, e dizer, aquilo que não é, vai ser. Amém? É você botar a mão na parede da sua casa e dizer, aquilo que não é, vai ser. É você colocar a mão no travesseiro do seu cônjuge, que muitas vezes ainda não é convertido, e dizer, ele não é e vai ser, em nome de Jesus, vai ser salvo para a glória de Deus Pai. Deus tem propósito na vida dele, na vida dela. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Ok. E agora nós vamos para uma passagem bem assim prática, onde a Bíblia nos ensina de alguém que passou por grandes desafios, só que ele reagiu entendendo que Deus era um Deus que surpreendia. Abra comigo no livro do profeta Isaías 36. Esse é o tempo do rei Ezequias. Diga comigo, Ezequias 36, verso 18. Olha aqui para mim. O que eu amo na palavra, e que você também tem que amar,
é que ela não esconde nada, Ricardo. Ela não maquia nada. Eu queria ser igual a Ezequias, que recebeu uma sentença de morte e virou o rosto para a parede, orou, e Deus disse: vou acrescentar, Florinda, mais 15 anos. Só que o Ezequias, que Deus disse que ia acrescentar 15 anos, também passou por afronta, passou por situações muito difíceis de guerra, por conflitos, e ele tinha uma maneira de reagir que ativou o agir de Deus. Porque Deus, diga comigo assim, com Deus eu tenho um relacionamento. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: não pode ser qualquer relacionamento. Diga para ele assim: não é relacionamento superficial e nem relaxado. Amém? É relacionamento profundo, do jeitinho que foi falado ali, a hora que você disse: eu me rasgo por inteiro. Ou seja, é profundo. Tudo que Deus permite na tua vida, Ele está observando as tuas reações. Amém? Vamos lá. Versículo 18 diz assim: não vos engane Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Olha aqui para mim. O rei aí em questão, que estava se contrapondo a Ezequias, se chamava Senaqueribe, rei da Síria. O povo assírio era um povo muito bom. Eles eram de repartir as pessoas no meio. É assim mesmo, sabe? Cortava no meio, arrancava a cabeça. Era um povo muito bom. Era um povo sem dó, sem misericórdia. E a Bíblia diz que eles estavam vindo para atacar o povo de Deus. Então era uma situação muito difícil. E o rei lá da Síria, ele estava conquistando todos os reinos. O exército dele era muito poderoso. Era alguém que estava acima de Israel, acima do povo de Deus. Em outras palavras, são situações da sua vida que eu quero que você comece a localizar aí na sua mente, aonde você está dizendo: está acima das minhas forças, está mais forte do que eu. São situações que são becos sem saída, que eu não estou conseguindo encontrar uma saída. Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Era assim que estava o rei Ezequias. E o rei da Síria mandou dizer para o povo, contaminar o povo: as outras nações não conseguiram nada, então Ezequias está mentindo para vocês. Deus não vai livrar vocês. Ou seja, em contraponto, a fé dele era viva: o meu Deus vai me livrar. Mas as circunstâncias eram negativas, e o rei das circunstâncias negativas dizia: não vai conseguir, eu vou acabar com vocês. Em outras palavras, verso 19: onde estão os deuses de Ramat, de Arpad? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Tinha mais esse detalhe importante: Samaria era o reino de Israel, e Ezequias era rei em Judá. O reino estava separado. E o reino de Israel, Deus permitiu que Senaqueribe conquistasse. Então assim, eles poderiam pensar: puxa, se o reino do norte foi conquistado, como que nós vamos resistir essa grande multidão? Mas olha para mim aqui nessa noite: o teu Deus te surpreende. Confia nele. Se você andar com retidão, tiver um coração quebrantado, porque Deus resiste o soberbo, o orgulhoso. Aquele que vem com orgulho diante dele, Deus resiste. Sabe quem que é o orgulhoso? Aquele cheio de razão. Aquele que ele está lendo na Bíblia, mas ele tem a razão. Ele e essa pessoa, ela vai ser resistida. Mas a pessoa que se quebrantar, aleluia, que chorar na presença de Deus, que derramar o seu coração e dizer: Senhor, eu estou sem saída,
quero fazer uma campanha de oração aqui na minha casa, em cima da palavra. Eu quero fazer uma campanha de oração, e eu quero que o Senhor entre na minha vida e mude a minha história. Irmão, você se prepara, que você vai ter um testemunho para contar. Recebe essa palavra em nome de Jesus, amém? Então, veja bem, nesse contexto que eles estavam, né? Aí no capítulo 37, versículo 1, aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Essa expressão, se cobrir de saco, significa coração humilhado, quebrantado. Ou seja, pessoas de fé, pessoas que creem que o Deus é Deus que surpreende, elas vão olhar para as situações e não vão se desesperar, se diluir, só chorar. Eu já ensinei vocês há muitos anos que só choro não muda a vida de ninguém, não muda. Tem que ter quebrantamento, ter relacionamento com Deus. É em Deus que está a tua saída. Ele tem a tua vida na mão dele, o começo, meio, fim. Ele já está no fim dessa situação, seja ela qual for, amém? Apenas se coloque, se submeta a Deus, e Deus vai te dar uma saída, amém? Então nós vemos que diante daquela ameaça toda, e com certeza a pressão do povo, porque o Senaqueribe contaminou o povo. Você ser líder de um local onde as pessoas foram contaminadas, né? E daí de repente você está ali crendo, mas daí a pessoa está falando: ah, mas o inimigo veio aqui e falou que ele vai detonar com tudo. Ele já detonou com as outras nações, a gente não tem saída. Israel já foi tomado, o que vai acontecer com a gente, né? Ele vai lá e se cobre de saco, rasga suas vestes, ou seja, eu vou no lugar onde eu tenho que ir, aos pés do Senhor, amém? É aos pés do Senhor que você vai receber resposta. Versículo 2: então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Olha aqui para mim. Além dele ter ido à casa do Senhor e se colocado em jejum e saco, isso, irmão, faz crer uma coisa: se você quer viver o que você nunca viveu, você precisa fazer o que você nunca fez. Aumentar esse jejum, orar de madrugada, no silêncio. Não é de muito falar que você vai vencer. Deus não entra enquanto você está usando a tua força. Sem chance. Você quer que Deus age? Põe na mão dele e não tira. Se você tirar, lascou, encerrou tudo, tá? Então veja só, primeira coisa, uma campanha, oração. Segunda coisa, ele mandou ir buscar direção do profeta Isaías, que era profeta na época. Aí você vai buscar uma direção de aconselhamento com quem pode te aconselhar. Não é a vizinha ímpia que fala para você: ai, a fila tem que andar, manda teu marido embora. Não é a pessoa que tem inveja de você, que quer o teu marido, na verdade, que fala para você: nossa, esse homem não presta, mas ela quer o teu marido, ela quer ele. Não é gente assim que você vai ouvir. Você vai ouvir gente que tem conselho de Deus, amém? Direção vinda de Deus, alguma coisa direcionada, o seu pastor, um pastor auxiliar, um obreiro, uma pessoa de oração. Você vai ouvir orientações. Foi isso que eles fizeram. Mandaram buscar o profeta Isaías para saber o que fazer naquela situação, qual era a direção que Deus ia dar, porque o povo estava contaminado, a situação estava difícil. Senaqueribe estava irritadíssimo.
e com uma firmeza que ia conquistar Judá, que não tinha quem tirava do coração dele, tá? Verso 6. E Isaías lhes disse: assim direis ao vosso Senhor, no caso Ezequias, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, aleluia, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Verso 7. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e o farei cair morto a espada na sua terra. Presta atenção, volta lá no versículo 6. Quando Senaqueribe ameaçou o povo de Deus, diga comigo assim: eu sou povo de Deus. Diga para o seu irmão: você é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Quando eles foram ameaçados, Deus viu lá do céu. A gente pensa que quando a gente é ameaçado pelas situações, que Deus não está vendo. Deus viu e Deus ouviu. Tanto que a hora que o profeta Isaías foi buscar, Deus mandou dizer: olha, à vista das palavras que ouviste, ou seja, eu também ouvi, com as quais o rei da Síria me blasfemou. Mas peraí, ele não queria atacar o povo? Como que Deus fala que estava blasfemando ele? Porque se mexer com você, mexe com Deus. Você consegue entender? Você é povo de Deus. O Deus que surpreende vai agir na vida de gente que tem esse tipo de relacionamento com Deus, que declara firmemente: se mexer comigo, está mexendo com Deus. Isso é fé dentro do teu coração. Isso faz você reagir de maneira diferente. Isso faz você ir para o silêncio. Isso faz você ficar com os ouvidos bem abertos para ouvir a voz de Deus, aguçado. Deus quer mudar destinos aqui. Tem uma canção que a gente canta chamada Estás Aqui Mudando Destinos. Deus quer mudar destinos, mas você precisa fazer dele o teu Deus que surpreende. Amém? Tem que aprender a canalizar tuas emoções. Na hora do conflito, canaliza as tuas emoções, canaliza o teu ser, canaliza. As tuas emoções, elas fazem você, elas são contra você, elas fazem você reagir de acordo com o momento. E a fé não funciona assim, não é de acordo com o momento. A fé, ela é racional, ela crê, ela confia, ela acredita que a vida espiritual vai crescer, ela acredita que o ministério foi Deus que deu, ela acredita que um casamento é Deus que está plantando. Então, em nome de Jesus, a fé, ela crê definitivamente, ela é racional, ela não anda por sentimento. Por isso que você precisa focar nisso e decidir arrumar a bagunça dentro de você, tirar de dentro de você esses conceitos que estão misturados com emoção. O dia que eu estou alegre, vai dar tudo certo. O dia que eu estou triste, Deus me abandonou. Peraí, gente, não é assim que reage gente da fé. Gente da fé, o dia que estou alegre, Deus está comigo. O dia que eu estou triste, Deus continua comigo. Gente da fé reage assim, reage desse jeito. Amém? Reage desse jeito. Hoje de manhã eu estava orando dentro da minha casa e Deus me revelou que foi feita uma feitiçaria para a minha vida. E eu estou aqui sorrindo. Primeiro que eu sei que quem fez vai colher. Se vai. E os meus olhos hão de ver. Vai colher. Segundo que eu sei que maldição sem causa não se cumpre. E eu vou me revestir cada vez mais do Senhor. Vocês estão entendendo? Dá glória a Deus essa noite. Você foi chamado para manifestar fé e não sentimento.
e não sentimento. O sentimento derruba você. Começa a pensar todas as decisões que você tomou por sentimento. Qual delas deu certo? Qual delas deu certo quando você estoura? Qual delas? As decisões que você toma quando você estoura dá super certo? Claro que não. Porque Deus não age nos sentimentos. Deus age na fé. O Deus que surpreende vai agir em você na fé. Amém? Então presta atenção na palavra linda que Deus mandou para aquele povo e manda para você. Olha aí, o teu inimigo está indo contra você, está falando que não vai dar certo, mas ele está blasfemando contra mim. Deus está dizendo, em outras palavras, a guerra é minha. Confia em mim. Faz um altar de adoração dentro da tua casa. Amém, gente? Dobra teu joelho na madrugada. Aprende a ter momentos com Deus. Aprende a sacrificar momentos com Deus. É sacrifício. É difícil levantar de madrugada, né, Ana Beatriz? Eu já fiz campanha quando eu me converti no comecinho. A gente sentia tanto sono. E era tanto sono. E falava uma palavra, Senhor, já estava quase dormindo de novo. Irmão, em nome de Jesus, mas levanta na madrugada e vai orar, e vai buscar o Deus que te surpreende, que você vai ver. Tem gente que fica só falando do problema, e falando da dificuldade, e falando da situação, e cada vez mais você está se enrolando, porque você só fala da situação. Deus quer que você fale com Deus que te surpreende, que você fale com Ele. Busca a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Versículo de número 10. Uma nova ameaça. Por que eu estou lendo tudo isso aqui? Olha aqui para mim. Para você ver que a Bíblia não mascara nada. Um rei ungido, servo de Deus. Se você ler a história dele, você vai ver que ele honrou a Deus. Só que Deus não impediu ele de passar por tudo isso. Quer dizer, ele buscou, foi no profeta, tal, se vestiu de saco, e mesmo assim veio uma nova ameaça. Deus permitiu um outro ataque. Para gente que está dizendo assim, mas eu sirvo e, parece que está vindo coisa pior. Irmão, fica em paz. Se está vindo coisa pior, Deus sabe que você é capaz de passar, que você não é provado acima do que você pode suportar. Isso é a palavra de Deus que diz. Amém? Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, de novo Senaqueribe, dizendo, não te engane o teu Deus. Ai, gente do céu, que homem tonto. Em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Versículo de número 11. Eis que já tens ouvido que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, escaparias tu? Verso 12. Porventura livraram os deuses das ações que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezé e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Verso 13. Onde está o rei de Ramate e de Arpade e da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? Olha aqui para mim. O que Senaqueribe não entendia, e eu penso que o diabo também de vez em quando ele não entende, é que ele só pode agir se Deus permitir, e o quanto Deus permitir. São conceitos, Juliana, que não pode sair do nosso coração. Leia o livro de Jó que você vai descobrir. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e que temia a Deus, e Satanás foi lá e acusou, e Deus disse, toca nisso e toca naquilo. Ele só tocou o que Deus permitiu. O Senaqueribe também é outro tonto. Eu conquistei tal terra, tal país, tal. Mas quem que permitiu que ele conquistasse? É Deus. E ele achou que ele ia conquistar Judá, só que ele se esqueceu de uma coisa. Aliás, não entendeu que quando Deus também decide defender uma pessoa, ninguém ataca. Quando Deus decide defender um ser, ninguém toca nele. Amém?
ninguém toca. Esse é o teu Deus, o Deus que surpreende. Ninguém vai tocar em você se Deus não permitir. Amém? Veja bem, uma ameaça. Vamos ver agora a reação do Ezequias, que tem que ser a nossa reação. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu, diga comigo, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Imagina assim, ó, pegou as cartas, ó, abriu e dobrou o joelhinho e disse: Deus, está aqui a afronta. Deus, está aqui o comportamento na minha casa. Deus, está aqui a afronta no meu trabalho. Deus, está aqui a situação dos meus filhos. Quem está entendendo, diga amém. Amém, essa é a reação. Não saiu esbravejando, não saiu decidindo o que queria, não saiu tomando as atitudes que achou melhor para o momento. Não saiu desse jeito. Saiu o quê? Apresentando perante o Senhor. Então essa tem que ser a sua atitude quando você é ameaçado. Amém, gente? Tem que apresentar diante do Senhor, porque o Deus que te surpreende vai te dar uma saída. Amém? Verso 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele, volta um pouquinho, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha aqui para mim. Ezequias tinha certeza que toda palavra contra a vida dele afrontava a Deus. E é isso que você tem que dizer. Amém? A tua luta não é contra a carne e nem sangue. Não é o teu patrão, não são os companheiros de trabalho, não é a tua esposa, não é o teu marido. Você tem que afetar o inimigo certo. Quem que está te afrontando? Satanás. Ele usa pessoas, usa, mas é ele que está te afrontando. Então você vai dizer para o Senhor: oh meu Deus vivo, eu estou sendo afrontado. Põe as tuas mãos nessa situação. Amém? Verso 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de sua terra. 19. Lançado no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obras de mão de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor dos exércitos, aliás, o Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão. Assim, diga comigo, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Ou seja, a glória é dele. Ele não sabe por que você não vai vencer na tua força, que você só fracassa quando você usa a tua força, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Não é no grito, não é no falar, não é no bater pé. Isso parece criança birrenta. Sabe criança birrenta que bate pé? Pode parar. Pode parar e vai bater joelho no chão. Vai clamar a Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então o rei Ezequias sabia: olha lá, eu quero que o Senhor me honre nessa guerra, dentro da minha casa, na minha vida espiritual, na minha história, para que todos saibam que o Senhor é o Deus da minha vida. Amém? Aí Deus vai entrar na tua vida, vai mudar a tua história. Você que está em casa, vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Amém? A glória tem que ser dele. Se convença disso, que o Espírito Santo esteja trabalhando em vossos corações essa noite e convencendo vocês que a glória é de Deus. Amém? Verso 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Quer dizer, vocês entenderam que é um relacionamento? Olha aqui para mim. O Senaqueribe veio e ameaçou, Ezequias foi orar, e agora veio a palavra profética. Amém?
é um relacionamento. Você crê que Deus é o Deus que vai te surpreender, amém? Tá? Você vai nele e depois vem a resposta, olha lá. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que pedistes acerca do rei da Síria, Senaqueribe. Verso 22. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião te despreza, de ti zomba, a filha de Israel meneia a cabeça por detrás de ti. Olha aqui para mim, o que Deus estava dizendo era o seguinte, em outras palavras: eu, como Criador desse povo que eu amo, que é a filha de Sião, que é o povo escolhido, nós vamos zombar de você, nós vamos zombar do inimigo, amém? Quem quer receber vitória do Deus que surpreende, tem que ter esse pensamento. Deus ainda vai zombar dessa situação, amém? Deus vai te dar vitória, amém? Olha lá, meneia a cabeça por detrás de ti, ou seja, inimigo, nós estamos com a cabeça de pé e você vai cair, amém? Isso aí tem que ser convicção que está dentro de você, para que Deus possa agir, para que Ele possa ser. Como é que Ele vai ser o Deus que te surpreende, sendo que na verdade você muitas vezes não está crendo que Ele vai entrar nessa situação? Como? Ele vai surpreender gente que está reagindo na fé, amém? Glória a Deus. Diga para o seu irmão: o teu Deus vai reagir à medida que a tua fé se manifestar, amém? Verso 29. Estou pulando um pouquinho para a gente poder andar. Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância, é Deus dizendo a respeito de Senaqueribe, subiu até os meus ouvidos. Diga comigo: tudo sobe aos ouvidos de Deus, amém? Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Verso 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Diga comigo: não entrará nessa cidade. Olha aqui para mim. O Senhor está dizendo que você não vai ser atingido se você crer que Ele é o Deus que te surpreende. Se você seguir os passos que Ezequias fez, você não vai ser atingido, amém, gente? Você, não é que você não vai ter guerra, você não vai ser atingido, amém? Olha lá: nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira de guerra contra ela. Existe uma palavra da parte de Deus, e é isso que você tem que fazer. Eu te aconselho a fazer uma campanha de oração essa semana em cima desse texto, mas uma coisa bem séria, sem cair nos sentimentos, sem agir nos sentimentos, sem agir fora da fé, sem agir sem entendimento. Uma pessoa começou uma campanha essa semana por uma outra pessoa ligada a ela, que estava desempregado, e pelo que eu vi, Deus já respondeu em 2, 3 dias de jejum. Você consegue entender? A pessoa pediu para mim orientação, eu dei orientação, a pessoa já foi chamada para o emprego. E assim, era uma situação impossível, num tempo de crise, num tempo difícil. E ela me disse: o que eu faço? Falei: vai jejuar, vai orar, vai clamar a Deus, porque Deus vai abrir o céu. Então você tem que ter um relacionamento sério com Deus que te surpreende, amém? Olha lá, então, em outras palavras, como se dissesse Senaqueribe, você não vai ter chance aqui, amém? Nem na tua vida. Verso 36. Então saiu o anjo do Senhor. Olha aqui para mim. Judá era um reino pequeno. A Síria estava cada vez mais forte, que conquistou todos aqueles reinos de nome difícil que eu falei agora há pouco. Então eles estavam bem fortes. Como que Deus deu livramento? O povo buscou a Deus, o rei buscou a Deus, ficou com a palavra.
olha para mim, tem coisas que você não vai ter força para vencer. E você tenta vencer na tua força, por isso que você está tendo derrota. Amém? Começa a analisar o que está sendo derrota na tua vida. Se está sendo derrota e você está orando a Deus, significa que você está usando a sua força. Então tem que parar de usar a sua força. Se Ezequias fosse com a força dele, ia morrer. Ah, mas não serve a Deus, não é um rei ungido. Está ungido, serve a Deus, mas não ouve Deus. Então não adianta estar dentro da igreja, ouvir a palavra, estar servindo a Deus, mas não ouvir o que Deus falou. Amém? Então não é na sua força. Olha o que Deus fez. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Aonde que eles iam ter força para vencer toda essa gente? Então aquilo que você não tem força, não tenta resolver na tua força, que você vai passar vergonha e vai fracassar. Porque aquilo que você não tem força, é Deus que vai entrar. Amém? Era Deus, eles não iam conseguir vencer, Florinda, 185.000 homens, mas Deus mandou um único anjo, uma espada, e matou todo aquele povo lá. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Aleluia! Quando você crê no Deus que te surpreende, Ele faz com que as situações contribuam para o teu bem. Ele faz que aquilo que é impossível, aquilo que você não tem força, Ele faz com que entre uma providência sobrenatural. Deus vai agir. Ninguém muda ninguém. Olha para o seu irmão e diga: ninguém muda ninguém. Quando eu digo isso, mãe, por mais que você gerou um filho, você não consegue mudar ele. Tem coisas que é só Deus. E enquanto você usar a força, você vai ter derrota. Derrota. Porque tem coisas que Deus, se Deus não fizer, ninguém faz. Marido, não bate e diz: vai mudar. Dobra teu joelho e clama a Deus. Ninguém muda ninguém. Tem coisa que é só Deus que vai fazer. E enquanto você teimar usando a sua força, você vai passar vergonha. Amém? Tem coisa que é só Deus. Aqui era 185.000 homens. Se ele tentasse atacar com o exército dele sem a direção de Deus, não tinha direção nenhuma para isso. Ia passar vergonha, ia morrer tudo. Amém? Deus não quer que você passe vergonha, mas Deus quer que você seja honrado. Mas para Ele te honrar, você precisa aprender que não basta servir a Deus, mas precisa ouvir o Senhor. Amém? Glória a Deus. Verso 38. Já estamos encerrando. Muito bem, olha aqui para mim. O Senaqueribe, quando viu todo mundo morto, tinha uma profecia a respeito deles. Eu não sei se vocês lembram que eu li no começo, que Deus disse assim: ele vai voltar para a terra dele e lá ele vai morrer. Então os 185.000 assírios, Juliana, morreram ali. Mas o Senaqueribe ficou vivo, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Olha lá, sucedeu que Senaqueribe, tá? Ele é Senaqueribe, prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, escaparam para a terra de Ararat, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Que é uma vergonha maior que essa, ser morto pelos próprios filhos? E a boca do Senhor falou e cumpriu. O Deus que surpreende, Ele cumpre o que Ele fala. Pastor, mas por que tem gente que passou pela terra e a promessa não se cumpriu? Você quer que eu fale? Porque não ouviram, porque usaram a força, porque tomaram a decisão que quiseram.
Que Deus pode ter uma promessa para você, só que se você não permanecer na palavra, sem chance. E a proposta dessa noite é essa: traga o Deus que surpreende para a tua vida. Reaja diferente. É uma santa ceia. Eu quero que você reaja diferente. Para de dizer que os problemas estão tremendos. Tremendo é seu Deus, são os problemas. Os problemas Ele permitiu que todo esse rolo de Senaqueribe viesse sobre Ezequias, para que no final o nome dele fosse glorificado. Então tudo que Ele permite na sua vida é porque lá na frente você diga assim: a pessoa se levantou contra a inveja, com inveja contra mim, eu dobrei meu joelho e a pessoa saiu do meu caminho, porque Deus a tirou e eu permaneci de pé. Quem consegue entender, diga amém. A pessoa tinha inveja do meu casamento, tinha inveja da minha casa, eu dobrei-me diante do Senhor. Deus tratou a pessoa e o meu casamento permaneceu de pé. Quem está entendendo, da glória a Deus? Amém? Então é uma posição que você toma e pode mudar a sua vida. E não esqueça, não faça na sua força. Faça o que você tem que fazer, que é ativar o mundo espiritual, ativar o Deus que te surpreende. Amém? E o restante é Ele quem vai fazer. Se coloque de pé. Glória a Deus. Ministério de Louvor pode subir, por favor. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. E é assim que você vai se relacionar com Deus. Quando que eu sei que eu estou agindo pela fé, pastor? Quando os sentimentos não estão me dominando. Se eu estou diluído, num desespero, parece que a luta vai me matar, não é fé. A fé, ela traz uma paz. A fé traz uma certeza, uma convicção. Amém, gente? Que tudo vai dar certo, que tudo vai mudar, que tudo vai ser transformado. A fé traz uma convicção que aquilo que Deus falou, Ele não pode mentir. Aquilo que Deus falou, Ele cumpre. A fé traz uma convicção assim: eu não vou desistir, porque Deus vai cumprir.